Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos, aqui pelo canal do NEP Paulo de Tarso. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, rogando ao Pai Celestial que Ele permita a presença de Jesus entre nós, de nossos espíritos protetores e benfeitores, para que nós possamos sentir a ressonância do amor do Pai Celestial em nossas mentes e em nossos corações durante esse nosso estudo e que depois dele nós possamos manter as nossas faculdades sempre em plena comunhão com o Pai Celestial. Que assim seja. Muito bem, nós continuaremos agora o estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o primeiro tópico, a primeira parte, o comecinho ainda do Livro dos Espíritos, e agora nós vamos nos concentrar sobre as questões que vão de 10 a 16 dentro do Livro dos Espíritos. Nós estudaremos dois itens, o item Atributos da Divindade e o item Panteísmo. Esses dois itens estão contidos na primeira parte do capítulo 1, que tem o título de Deus. Já estudamos Deus e o Infinito, as provas da existência de Deus, e agora nós continuaremos o estudo através do item Atributos da Divindade e depois o item Panteísmo. Ainda estamos desenvolvendo, aprofundando, junto com o livro, as ideias sobre o possível conhecimento que nós podemos adquirir e conquistar sobre Deus. Então, lembrando um pouquinho, anteriormente nós estudamos a relação entre Deus e nós através das provas que podemos ter de sua existência. No estudo anterior ainda, nós estudamos a definição que a gente pode ter, uma primeira definição que a gente pode ter a respeito de Deus, a relação de Deus em si mesmo. Depois a relação dele conosco, através da primeira relação possível, né? A prova que a gente possa ter da sua existência. E a gente viu que o lugar onde a gente pode encontrar as provas da existência de Deus é a nossa razão e o nosso sentimento, ou seja, em nosso íntimo, em nossas faculdades íntimas. Bom, então essa é por enquanto, né, de modo muito simples, essa é a sequência do nosso estudo. Primeira definição de Deus, onde encontramos as provas de sua existência. E o estudo anterior, nós terminamos com a seguinte ideia, que é também permeada ainda por aquele nosso objetivo, por aquele nosso pensamento, de que quando nós pensamos em Deus, da forma como estamos pensando no livro, isso oferece para nós um novo paradigma, um novo modelo de vida. E ao finalzinho do estudo anterior, nós tivemos na questão de número 9 a ideia de que nós conhecemos o autor pela obra. Vede a obra e procurai o autor. Essa é uma ideia muito interessante, muito poderosa aqui no Livro dos Espíritos. A gente olha para a criação e, através dela, o nosso pensamento nota a perfeição da obra, o nosso pensamento percebe a perfeição da obra, da criação, do universo como um todo. E então, essa perfeição sendo notada pelo nosso sentimento, isso permite despertar em nós o sentimento da presença de Deus na criação, através das leis que ele coloca na criação. Ideia desenvolvida por Camille Flammarion, quando ele dizia para a gente, no texto que abordamos também no estudo anterior, dizia, olha, da mesma forma como a gente observa um bosque, observa os animais, os pássaros, o riacho, e depois a gente vai ao cume de um monte, de uma montanha, e olha tudo e a nossa visão consegue ver tudo de uma vez só, a gente percebe aquela beleza, e então a gente começa a perceber por ali
a mão que está por trás daquilo, da mesma forma a gente percebe Deus em sua criação. Então, nessa questão de número 9, ficou muito, muito forte, muito evidente essa ideia que traz para a gente um novo paradigma de Deus presente em todas as coisas e possível de ser buscado, de ser entendido por nós. Na obra A Gênese, no capítulo 1 da Gênese, Kardec escreve que outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Olha que interessante, né? Deus não se mostra diretamente, mas se revela pelas suas obras. Justamente a ideia que nós estamos desenvolvendo até agora no livro. Escreve mais Allan Kardec no item 7. E finalzinho do item 6, comecinho do item 7 do capítulo 1 da Gênese. Kardec escreve então no item 7: a existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Então a evidência material é retirada através do nosso pensamento. A gente vai explicar um pouquinho mais isso e aprofundar um pouquinho mais no decorrer das questões. Mas vejamos, a gente tem aqui nesse movimento do livro, e esse é o momento de falarmos sobre isso, dois tipos de provas da existência de Deus. Uma é a revelação dos espíritos que dizem, olha, Deus existe, Deus é inteligência suprema, causa primária. É isso que Deus é. Ele existe. E depois as explicações que são dadas pela revelação dos espíritos superiores. Mas eles nos dizem que a gente não precisa ficar apenas com a palavra da revelação. Nós temos em nós capacidade de percepção disso. Como Kardec escreve aqui na Gênese, existe uma evidência material que a nossa mente consegue captar se nós estivermos dispostos a isso. Então essa constatação da existência de Deus segue mudando as nossas vidas. Segue mudando a nossa perspectiva sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre os eventos em geral da nossa existência. Bom, então, para o estudo de hoje, para a gente já entrar no estudo de hoje. Lembramos que nós fizemos uma relação do conhecimento possível de Deus, como ele foi estudado pela filosofia. Deus, em sua relação consigo mesmo, no nosso primeiro estudo, as 3 primeiras questões, a definição de Deus. Depois, na possível relação com o homem, no estudo anterior, essa relação de Deus com o homem, no quesito prova da existência de Deus. E agora, nos itens que nós estudaremos hoje, enquanto estudamos os atributos da divindade, nós estudaremos Deus através da sua relação com o bem, ou na sua relação com a ordem moral. Deus é causa do bem. Deus gera o bem, portanto, ele gera a ordem moral. E depois, no item panteísmo, então aqui na sua relação com a ordem moral, no item atributos da divindade. E depois, no item panteísmo, a relação de Deus, estudamos Deus através da sua relação com a criação, mais diretamente, com o universo. Deus é causa, é essa relação que nós aprendemos a respeito dele. E assim a gente vai estudar os 2 itens de hoje, as 2 últimas relações que faltam, né? Então agora a gente pode observar que teremos ainda, claro, né, uma ideia muito forte de continuidade do texto, principalmente nas questões 10 e 11. Eu vou colocar aqui de novo na tela para a gente as questões, agora a partir da questão 10, para a gente observar só um pouquinho essa ideia de continuidade. Em relação às questões anteriores, né? As relações de 4 a 9. Porque onde a gente encontra essa relação de continuidade muito forte? Porque quando a gente disse, né, a gente descobriu através do livro, nas questões anteriores, que nós encontramos provas de Deus no nosso pensamento e no nosso sentimento, isso pode gerar para muitas pessoas um incômodo. Que incômodo é esse? O incômodo de que a existência de Deus pode ser comprovada por nossas faculdades.
E por que desse incômodo? Porque muitas pessoas dirão: eu não entendo e nem compreendo Deus e não sinto Deus. Ora, e aqui a gente vai poder perceber que isso não é um problema, que isso realmente é uma limitação das nossas faculdades e que cabe a nós o desenvolvimento delas para chegar a Deus. Então isso não é motivo de preocupação. Quando a gente começar aqui na questão de número 10, se a gente pode compreender a natureza íntima de Deus, de modo muito curto, né? A resposta é não. E depois a sequência na 11. Será que um dia a gente vai poder compreender o mistério da divindade? Então, e a resposta será sim. Então não é um problema direto para nós. E a gente não precisa ficar assim tão preocupado pensando que Deus deu a uns a capacidade de percebê-lo, seja pelo pensamento ou pelo sentimento, e a outros não. Não pode ser assim. Todos nós somos criaturas, somos filhos de um mesmo Pai. E mesmo para aqueles que dizem: eu não preciso compreender Deus porque eu sinto Deus. E realmente, tem muitas pessoas que têm essa afinidade com a ideia de Deus pelo seu sentimento. Mas ainda nessas pessoas, o sentimento é imperfeito. Existem coisas para ser melhoradas em relação a esse sentimento. Ele precisa ser mais desenvolvido. A própria parte do pensamento, elas mesmas estão dizendo que precisa ser desenvolvida. E a gente precisa se aproximar por completo do Pai. Então, essa é uma tarefa de todos nós que estamos aqui no planeta Terra. Então, tranquilidade nesse momento e foco, né? Foco no estudo, na compreensão e foco nesse caminho que está sendo dado pelo livro, de desenvolvimento das nossas percepções, das nossas faculdades, para que a gente possa se aproximar de Deus. Então a gente vai colocar certamente o foco do nosso estudo hoje nessa relação entre os atributos de Deus e a moralidade, né? As leis morais, mas a gente precisa sempre estar lembrando no decorrer do estudo que isso nos toca profundamente e que é justamente essa descoberta gradual que a gente faz das leis, sobre as leis morais, que nos leva a Deus, que nos eleva a Deus, que purifica o nosso sentimento, que sublima as nossas faculdades do pensar e do sentir, para que a gente possa, então, de fato, se aproximar de Deus e cada vez mais senti-lo de forma mais pura, pensá-lo de forma mais correta e organizar toda a nossa vida e a nossa conduta a partir disso. É um pensamento belíssimo, né? Então vamos ao desenvolvimento das nossas ideias através daquela análise que a gente está fazendo, apenas das perguntas colocadas dos itens 10 a 13 do Livro dos Espíritos, as questões que envolvem o item ou que compõem o item Atributos da Divindade. Já adiantamos, né? Kardec pergunta se a gente pode compreender a natureza íntima de Deus. A outra pergunta: será que um dia a gente vai poder compreender o mistério da divindade? Então, ele está explorando aqui a possibilidade mesmo, os limites do nosso conhecimento sobre Deus. Nas duas primeiras, né? 10 e 11. A 12 vai manter a temática. E aqui ela já envolve na própria pergunta, né, a ideia das respostas que vieram anteriormente. Olha só, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar uma ideia de algumas de suas perfeições? Então notemos que aqui a gente tem uma leve mudança de direção, né, das questões. Primeiro, Kardec pergunta: natureza íntima, eu posso? Não. Nunca poderei? Em algum momento eu vou poder? Será dado um dia? Em algum momento eu vou poder? A resposta será sim. Então ele fala, e na sequência o raciocínio é o seguinte: bom, se por enquanto eu não posso compreender a natureza íntima, será que eu posso compreender algumas das perfeições de Deus? Né?
É quase um consolo assim para a gente, né? Ele está perguntando para os espíritos, bom, natureza íntima ainda não dá. Tá bom, fiquei um pouco chateado, mas será que as algumas de suas perfeições eu posso, pelo menos, para melhorar o meu conhecimento sobre Deus? Né? Eu estou grifando aqui porque, por enquanto, a gente só está analisando as perguntas para entender o raciocínio. Né? Mas, algumas sim. Então vejam que beleza, né? Que é o texto. E aí a questão de número 13, que é a última desse item, Kardec vai fazer uma proposta aos espíritos superiores. Né? Olha, eu vou listar algumas aqui dessas suas perfeições, como nós já vimos, de seus atributos, e para ver se isso está certo. Né? Quando eu digo que Deus é eterno, infinito e assim por diante, eu tenho uma ideia completa de seus atributos, de suas perfeições. Então é isso que Kardec está explorando aqui. A nossa capacidade de conhecer a natureza íntima de Deus. E se não dá para a natureza íntima, aquilo que pode ainda ser conhecido sobre Deus. Então, o tema geral aqui é a possibilidade, ainda os limites do nosso conhecimento sobre Deus. Tema geral, inclusive, dessa primeira parte como um todo, né? Desses 4 itens que a gente está estudando. Então a gente tem aqui uma questão muito forte, que é a questão da limitação de nosso conhecimento por causa de nossos sentidos, por causa de nossas faculdades. Então, e uma notícia boa, né? Já que a gente não pode ter o conhecimento íntimo, a gente pode ter um conhecimento um pouquinho mais avançado se a gente compreender os atributos de Deus. Então agora vamos questão a questão. Questão de número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Então é uma questão profunda, né, como não poderia deixar de ser, e a gente começa a perceber aqui que existe já de ponto de saída uma limitação do sentido. A gente vai dizer agora, e a gente vai aprofundar isso na questão seguinte, que o que é esse sentido que nos falta? O significado dessa expressão, né, nos falta para compreender a natureza íntima de Deus. O sentido, o significado disso, o significado é o significado de uma percepção incompleta. A gente precisaria de uma percepção mais completa para a gente entender, olha aqui que palavra espetacular, né? Compreender a natureza íntima de Deus. Então, por enquanto, a nossa percepção é limitada. Notemos aqui que a resposta é uma resposta revelada, né? Então, sempre lembrando os 2 modos de conhecimento que são apresentados para nós aqui no livro por enquanto. Né? A revelação é uma resposta revelada e o nosso próprio desenvolvimento, a nossa própria busca, o nosso próprio raciocínio, nosso próprio sentimento que vai sendo desenvolvido. Primeira resposta do Livro dos Espíritos também é uma resposta revelada. Lembremos disso. A primeira definição sobre Deus que a gente encontra no livro é uma resposta revelada, era um conhecimento que não estava ao nosso alcance. Lembrando o critério para a verdadeira revelação, segundo Allan Kardec, lá na obra Gênese, né? Para ser tomado como uma revelação, tem que ser um conhecimento que o homem não poderia alcançar por si mesmo e tem que ser verdadeiro. É isso que consiste uma revelação para Kardec. Então aqui a gente tem respostas reveladas e que a gente pode comprovar através da nossa razão, do nosso bom senso, do nosso raciocínio, inclusive do nosso sentimento. A gente sente que essas respostas são verdadeiras, que elas têm profunda relação com a verdade. Então, apesar de serem reveladas, não deixam de ser racionais. E aqui a gente tem já o início de uma explicação daquela sensação de incômodo que eu dizia existir para muitas pessoas aqui na Terra quando se fala a respeito de Deus. Fala, olha, Deus está em você, está no seu íntimo. Você pode conhecê-lo através do seu íntimo. E a pessoa
fica arredia e fica incomodada muitas vezes com esse tipo de notícia, né? Com esse tipo de informação. Por que ela se sente assim? Justamente está sendo explicado aqui porque falta para nós o sentido. Falta para a gente uma depuração, como a gente vai ver na sequência, de nossas sensações, de nosso pensamento. É essa sensação de incompletude do conhecimento que é gerada pelas faculdades, muitas vezes obscurecidas, como está na sequência do texto, pelas coisas materiais. A pessoa está muito envolta nas coisas materiais, não desenvolve a sua espiritualidade e tem essa sensação de nunca poder chegar a Deus. Então, sim, as nossas faculdades apresentam esses limites em relação ao conhecimento que podemos ter sobre Deus, mas elas não estão vetadas, elas não estão fechadas a Deus. O incômodo pode ser natural, nesse momento do nosso progresso espiritual, mas a busca é obrigatória. É isso que o Livro dos Espíritos nos ensina de modo mais forte nessas questões que a gente está vendo. Então a gente não precisa também ter muita ressalva em relação a essa questão, né? Porque, de modo geral, vejam só, parece que alguém poderia pensar assim, tá, mas minhas faculdades são incompletas para conhecer Deus. Então, se eu não sei tudo, como é que eu vou crer? Como é que eu vou acreditar se eu não sei tudo? Vejamos, né? Vamos analisar a nossa vida de um modo geral e sob outros aspectos até. A gente não precisa ter surpresa com essa resposta do livro, porque a nossa vida é vivida dessa forma em relação até conhecimentos científicos. Nem mesmo sobre a matéria nós sabemos tudo, nem sobre nós mesmos no âmbito espiritual, nem sobre nós mesmos no âmbito físico-corpóreo, nem sobre o nosso corpo a gente sabe tudo ainda. A nossa vida é vivida nessa incompletude de conhecimento. Se não fosse assim, a gente já seria espírito perfeito ou superior, no mínimo, né? São esses que envolvem o conhecimento e a sabedoria. Não é assim, somos espíritos imperfeitos. Pensemos um pouquinho, a gente se deixa guiar por conhecimentos científicos nos quais a gente crê, muitas vezes, sem comprovar, nós mesmos, por nós mesmos. A gente se deixa guiar pela meteorologia aqui na Terra. A gente acompanha, né, a previsão do tempo. Vai chover, não vai chover, vai fazer frio, não vai fazer frio. Mesmo sabendo que ela erra, inclusive. Que ela é uma ciência imperfeita, pois é humana. Toda ciência humana é imperfeita e incompleta. Por que para Deus a gente vai colocar, para o conhecimento sobre Deus, a gente quer colocar essa condição de saber tudo, para depois crer? A gente crê em princípios físicos, né, em princípios corpóreos, que são incompletos, que muitas vezes são imperfeitos, né, e mesmo assim guiam nossas vidas. E guiam muito bem, inclusive. Tem uma eficiência muito grande a guiar nossas vidas. Então, por que não nos guiarmos por Deus? Nós nos guiamos por princípios humanos, científicos, incompletos e imperfeitos. Por que não nos guiarmos por Deus, que é completo, perfeito, suprema inteligência? Ora, não há motivo para a gente não nos deixarmos guiar por essa ideia, por esse conceito, por essa presença em nossas vidas e irmos completando o conhecimento sobre ele à medida em que progredimos, exatamente como fazemos em relação a todas as outras coisas. Então, daí a necessidade de procurarmos cada vez mais. O Espírito Miramês, comentando essa pergunta, diz que quando nos faltam os sentidos para conhecer alguma coisa a mais durante a vida, o que a gente deve fazer? Bom, estudar aquela área, procurar aprimorar esses conhecimentos, fortalecer as nossas qualidades para que a gente possa absorver mais e assim despertar, né, nossas mentes, nossos corações. Ele diz, o trabalho é imenso, a lavoura é grande, mas é preciso que pensarmos que esquecer esse labor é perder os princípios da verdadeira sabedoria. É preciso trabalhar, é preciso conquistar. Então, apesar da ideia, né, de incompletude, apesar dessa ideia de limitação, existe uma outra ideia que é muito bonita nessas duas questões, na 10 e na 11. Sim, incompletas, faculdades, sentidos incompletos, limitados, no entanto, em progresso
constante. Olha o que a gente vai ter na questão número 11. Bom, não posso compreender agora a natureza íntima de Deus porque me falta essa percepção mais completa, me falta o sentido. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Sim, é que o sim está aqui escondidinho, né? Mas olha a frase. Quando não, mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Nesse dia, ele vai compreender o mistério da divindade, vai compreender a essência íntima de Deus. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. E aqui, então, eu quero fazer mais uma pequena pausa no texto, antes da leitura sobre o comentário de Allan Kardec, para que a gente pense um pouquinho a respeito dessa resposta. Um dia no futuro, sim, a gente vai compreender o mistério da divindade, a essência íntima de Deus. Qual é a condição para isso? Eu vou voltar aqui, né, no comecinho do nosso texto. Quando não estivermos mais obscurecidos, quando o espírito, quando a nossa essência, o nosso pensamento e o nosso sentimento, as duas principais faculdades do espírito, pensar e sentir, não estiverem mais obscurecidas pela matéria. Então, a nossa tarefa é desenvolver essas faculdades através do desenvolvimento daquilo que a gente chama de espiritualidade. A maior vivência dessa concepção de vida que envolve Deus em tudo aquilo que nós estamos estudando que Ele é, que envolve a imortalidade de nossa alma e a nossa boa relação moral de amor com o próximo. Os ensinamentos, a base forte, né, das 3 revelações. O dever para com Deus, o amor e a fé na vida futura com Jesus, as reencarnações com a doutrina espírita para o progresso. Olha aqui a ideia de progresso, muito forte aqui no Livro dos Espíritos nesse instante, né? Apesar de estarmos limitados, estamos em progresso, não há perdição para as criaturas de Deus. Essa é a boa notícia. A gente vai se desenvolvendo e vai conquistando. Então, olha aqui, quando estivermos perfeitos, quando estivermos depurados, a gente vai ter se aproximado de Deus e então nós o veremos e o compreenderemos. Existe uma ressonância muito grande dessa concepção durante as obras básicas, e eu vou citar uma das passagens que eu acho muito importante, que está diretamente relacionada com isso, que está sendo colocado aqui no livro. Eu dizia agora há pouco que a gente deve entender a limitação do sentido na questão de número 10 como uma limitação da nossa percepção. Porque às vezes a gente vê uma coisa, mas não compreende o que estamos vendo. E então a nossa percepção está incompleta. Ver é uma coisa. Compreender aquilo que nós estamos vendo é outra situação. Inclusive, lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, é essa passagem que eu queria citar agora, é o capítulo que fala sobre, que desenvolve, né, o conceito de fé. Tem uma frase de Allan Kardec que é muito interessante para esse momento, né? Justamente a questão ali é a seguinte: por que muitas pessoas olham para a criação e não creem em Deus? Porque muitas pessoas viram os fenômenos praticados por Jesus, cura de cego, cura de paralítico, transformação da água em vinho, enfim, né? Todos aqueles fenômenos que Jesus provocou enquanto da sua passagem na Terra, e não acreditaram. Por que muitas pessoas têm contato com Chico Xavier e não acreditam? Por que tantos que estão dentro da casa espírita têm dificuldade de desenvolver a fé? Então é o item, né? A fé religiosa, a condição da fé inabalável. A frase de Allan Kardec é a seguinte: para crer não basta ver, é preciso compreender. E aqui o papel do Espiritismo: explicar para o nosso entendimento Deus, os fenômenos, tudo isso que acontece do âmbito espiritual para cá. Esse é o papel da doutrina. Para que a gente possa ver e compreender. Daqui vai nascer para a gente a mais forte, né, a questão da fé, uma fé raciocinada. Vamos agora ao comentário de Kardec.
A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade. E ainda que sempre incompleta, mais conforme a sã razão. Então, o que Kardec está desenvolvendo aqui para a gente? Né? Ele fala, tudo bem, o homem tem as suas faculdades ainda limitadas e não pode compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, em tempos mais remotos, a gente confundia Deus com nós mesmos, atribuíamos a Deus muitas das nossas das fragilidades humanas. Então, apesar de limitados, somos perfectíveis, Kardec reforça isso, né? Vivemos um estado temporário, no qual não podemos conhecer Deus em sua intimidade. Ver e compreender já é estado mais avançado, tanto nos sentidos quanto no intelecto. Então, a gente vai ter essa nossa capacidade de percepção aumentada, né? Então, o sentido que nos falta surge com o progresso. Essa ideia precisa estar bem fundamentada para nós. Infância da humanidade, a gente atribuía a Deus coisas que são nossas. Raiva, ira e assim por diante. Vingança, era um Deus vingativo. Então, aqui nesse momento, Kardec mostra para a gente a gente vai usar a palavra mecanismo, que não é tão boa, mas talvez um processo, né? Eu desenvolvo o meu senso moral, esse é o processo. Processo é a melhor palavra. Desenvolvo o senso moral, melhoro o meu pensamento, a ideia fica mais clara sobre Deus. Então, olha aqui, ó, o processo, né? O espírito desenvolve seu senso moral, seu pensamento melhora, penetra melhor no âmago, no íntimo das coisas, em geral, não só em Deus, mas no conhecimento da vida em geral. Olha só, hein? Através do desenvolvimento do senso moral, o pensamento melhora, a inteligência aumenta, a capacidade de absorção das coisas da vida de forma mais clara fica melhor. Por isso, da orientação do Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos, desenvolve o senso moral, depois instruí-vos. Através do desenvolvimento do senso moral para o nosso grau evolutivo, o pensamento melhora. Né? Olha como que uma obra ressoa na outra. A gente está evocando aqui toda hora Gênesis, Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, que explicação maravilhosa. Inclusive da frase do Espírito de Verdade lá no capítulo 6, que é um grande estandarte do Espiritismo. Espíritas, amai-vos, desenvolvei o senso moral. E instruí-vos, as duas coisas juntas, claro. Mas por que o amai-vos primeiro? Porque o senso moral possibilita para nós, no nosso estágio, o desenvolvimento mais rápido, inclusive, mais eficaz, mais eficiente da nossa inteligência. Então, mecanismo explicado por Kardec, e aqui aparece, já no comentário de Kardec, a relação de Deus. Ainda a gente vamos pensar até que seja de forma indireta aqui, mas a relação de Deus com a moralidade, essa que a gente quer explorar, na qual a gente quer colocar o nosso foco principal aqui durante esse estudo. Temos a questão do progresso do espírito como uma condição para o conhecimento da natureza íntima de Deus. Para isso é preciso crescer intelecto e moralmente. A parte intelectual a gente está desenvolvendo na compreensão aqui dos conceitos do livro. E a ideia moral acabou de aparecer aqui no comentário de Kardec. Na obra Depois da Morte, no capítulo Deus e o Universo, Leon Denis escreve que a ideia de Deus é inseparável da ideia de lei, principalmente da lei moral, porque a gente não tem só lei moral, né? A gente tem as leis que regem a parte corpórea, física da criação. Também são leis de Deus. A lei da gravidade foi posta por Deus. Todas as leis que regem a criação são leis colocadas por Deus. Mas Leon Denis nos diz: a ideia de Deus é inseparável da ideia de lei.
e principalmente da ideia de lei moral. E que sem o conhecimento da lei moral, nenhuma sociedade pode viver ou desenvolver-se. São palavras fortes de Leon Denis, né? Sem o conhecimento da lei moral, nenhuma sociedade vive ou se desenvolve. Inclusive, ele continua escrevendo que a crença, olha só, a crença em um ideal superior de justiça fortifica a consciência, sustenta o homem em suas provações. Então, a gente não consegue separar Deus da lei moral. E aqui estamos estudando Deus através dessa relação com a lei moral. Leon Denis ainda. É a consolação, a esperança daqueles que sofrem, o supremo refúgio dos aflitos, dos abandonados. Como uma aurora, ela ilumina com seus brandos raios a alma dos desgraçados. Olha a importância do papel da lei moral fundamentada nessa ideia de uma força superior que rege a existência. A ideia moral como um ideal superior de justiça que advém desse ser superior que é Deus. Esse é o poder da lei moral que nós estamos começando a perceber agora aqui, colocada já no Livro dos Espíritos, né? Na relação de Deus com essa lei moral. Vamos para a questão 12, né? Desenvolvimento ainda. E como nós dissemos aqui, uma sutileza, né? Embora a gente não possa compreender a natureza íntima de Deus, ok, a gente pode formar uma ideia de algumas de suas perfeições, pelo menos, ou de alguns de seus atributos, algumas das características de Deus, assim como um homem tem características, né? Cor de olhos, cor de cabelo, estatura e assim por diante. Uma pessoa tem essas características, a gente pode estudar Deus também através de algumas de suas características. Então, olha lá, de algumas sim, o homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Insistem, né, nesse ponto. E entrevê-as pelo pensamento. Então, algumas perfeições a gente já pode conhecer, alguns atributos a gente pode conhecer. A gente pode conhecer a sua definição, a sua relação com a lei moral, a sua relação conosco através da prova da sua existência, e não é pouca coisa. Já é muito para a gente conseguir colocar isso como orientação de nossas vidas e orientação para nos elevarmos sobre a matéria. Naquele exercício que a gente já citou de Camille Flammarion, agora há pouco ao final do item anterior. O âmbito do conhecimento aqui é o pensamento. A gente entrevê esses atributos de Deus pelo pensamento. Novamente a ideia de que o homem que dirige bem a sua razão acaba por encontrar Deus. Então, ali atrás Kardec falou sobre o desenvolvimento da moral, do senso moral, e aqui o desenvolvimento do intelecto, desenvolvimento do pensamento. Questão de número 13. Vamos lá. Agora Kardec faz aquela proposta, né? Quando nós dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? Olha aqui, né? Já temos ideia completa? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Muito bem, então vamos lá. Parte a parte, né? Então, com esses atributos a gente tem ideia completa de Deus? Para o nosso grau evolutivo, sim. Mas a gente não está abrangendo com isso tudo. Então, muitas coisas estão acima da inteligência humana. A nossa própria linguagem, as nossas próprias ideias e sensações ainda são limitadas. A ideia está sendo trabalhada, né, o tempo todo. Então, a nossa própria razão vai dizer que Deus possui em grau supremo essas perfeições. Porque se faltasse alguma coisinha,
Deus já não seria mais Deus. Ele não pode estar ligado a nenhum tipo de imperfeição, muito menos com as imperfeições humanas. Então, do nosso ponto de vista, esse conhecimento que a gente tem por enquanto, tá bom. E para a gente ter uma ideia do que está sendo dito aqui, da limitação da nossa linguagem, da limitação das nossas sensações e ideias, às vezes a gente vai poder dizer assim: Deus é soberanamente justo. Isso significa dizer que a justiça de Deus ultrapassa em muito a nossa noção de justiça. Então, quando uma aflição da vida se coloca aos nossos olhos, seja conosco ou com outras pessoas, a gente vai ter que confiar mais na justiça de Deus do que na nossa, porque a dele é infinitamente superior àquilo que a gente pensa que é justiça. A gente analisa um quadro e a gente fala: isso não é justo. E a gente esquece que tem uma inteligência suprema coordenando tudo isso. E quando a gente diz que Deus é infinitamente justo, olha o que a gente está dizendo. Ele tem uma justiça em grau que a gente não é capaz de conhecer. Lembram o conceito de infinito? Lá no nosso primeiro estudo, o infinito é o desconhecido. Por que a gente disse que uma coisa é infinita? Porque a gente não tem conhecimento completo. A gente não definiu, a gente não circunscreveu aquela coisa para poder defini-la. Então a gente já na própria definição, né, na nossa própria expressão, melhor dizendo, Deus é infinitamente justo, a gente está dizendo para a nossa própria razão que a justiça dele é tão grande que não cabe na nossa linguagem e na nossa ideia. O amor dele é tão imenso e tão diferente da nossa concepção de amor, limitada inclusive pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pelos nossos vícios, pela nossa vaidade. A gente tem uma concepção de amor que é tão limitada por essa nossa imperfeição que a gente não faz ideia da extensão, do poder do amor de Deus. Que por ser amor divino tem que estar muito acima desse nosso amor mesclado com essas sensações humanas. Muito acima. Imagina um espírito superior, né, que é Jesus. A gente não compreende o amor puro do Cristo. A gente atribui a Jesus, às vezes, algumas das nossas limitações e emoções humanas, sabendo que ele é governador espiritual do planeta e que ele é espírito perfeito. Olha como que a nossa concepção é limitada. Imagine isso a Deus, que é a suprema virtude. Né? Então, o nosso pensamento não chega lá. A nossa concepção ainda não chega. Dizer que Deus é infinito em suas perfeições significa dizer que ele é infinito em suas qualidades, em seus atributos. Então, muita atenção, né, quando a gente diz que Deus é infinitamente bom, justo, que Deus é infinitamente alguma coisa, a gente está dizendo que essas qualidades em Deus são tão perfeitas que que o nosso pensamento não chega de forma correta para poder significar isso da forma como exatamente é para nós. Sem querer ainda dizer, né, ainda completando a ideia com o seguinte fundamento. Essa ideia para nós ainda não contém tudo aquilo que são atributos de Deus. Isso é para nós. E o conhecimento que a gente tem desses atributos não é completo, não é puro. Imagina o que vem na sequência, né? Que a gente vai descobrindo depois. Então agora a gente volta para a questão de número 13, para a gente perceber essa questão poderosa entre Deus e a moralidade, né? A gente está estudando Deus através dessa relação. E aqui a gente vai ter os atributos de Deus colocados aqui por Kardec, na obra A Gênese também. E a gente vai dar uma passada por esses atributos para a gente conhecê-los. Quais são os atributos que a gente pode conhecer dele, comentar alguma coisa, fazer essa relação com a moralidade. Então vamos lá. Deus é eterno, primeiro atributo. Imutável, segundo. Imaterial, terceiro. Único, quarto. Onipotente, quinto. Soberanamente justo e bom, sexto. 6 atributos. Tem uma relação muito forte de Deus em si mesmo, Deus eterno e imutável. A relação
de Deus, se a gente quiser, até mesmo com a criação, quando se diz que Deus é imaterial, ele é diferente da matéria. Tá? Então, relação de Deus aqui com a criação. Deus é único, ainda relação consigo mesmo, onipotente, relação com a criação, soberanamente bom e justo, relação com a moralidade. Agora, todas essas são permeadas por sua relação com a moralidade, como a gente vai tentar desenvolver agora. Olha lá, Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, ou teria saído do nada, o que é impossível, ou teria sido criado por um ser anterior. Então a gente remonta, né, aquela ideia de infinito, um ser criando o outro, não tem conhecimento de nada, ou tem um Deus anterior para criar Deus, que é uma ideia absurda, né? Então, aqui há Deus como a permanência, Deus como aquilo que é eterno, ou incriado. Daqui a pouco a gente relaciona com a lei moral. Imutável. Se Deus mudasse, olha aqui, ó, as leis que regem o universo não teriam estabilidade, porque Deus mudaria. Né? Deus mudaria e mudaria, portanto, suas leis. Tanto morais quanto físicas, corpóreas. Imaterial. A sua natureza tem que ser diferente da matéria. Se não fosse assim, Deus estaria sujeito às transformações da matéria. Isso é importante para a sequência do estudo daqui a pouco. Deus é único. Se houvesse outros, não haveria unidade de vistas e, portanto, unidade na lei moral. Não haveria ordem no universo, nem moral, nem física. Onipotente. É onipotente, é o todo-poderoso, porque é único. Olha a relação aqui, né? Se ele não fosse único, se houvessem dois ou mais deuses, Deus não seria onipotente. Haveriam outros que rivalizariam com ele, né? Que mediriam poder com ele. Poderia haver, inclusive, algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Inclusive, Deus poderia não ser causa primária de tudo. Outro Deus poderia ter feito outras coisas. Então veja que são questões lógicas aqui, né? Soberanamente justo e bom. Sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Sabedoria providencial, Deus como causa da justiça e do bem. Essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. Então aqui através desses atributos, vamos pensar um pouquinho, né? Deus é eterno e imutável. Se não fosse eterno, forçosamente acabaria sendo mutável. Uma hora ele se destruiria. Então, relações lógicas apenas entre os atributos aqui por enquanto, né? Não teríamos assim estabilidade nas leis. Nem na lei divina, nem na lei humana. Deus imaterial e único. Se fosse material, estaria sujeito à mudança, como a gente viu. Então, se ele tivesse sujeito à mudança, cairiam as afirmações anteriores. Ele não seria imaterial e nem único. Haveria outra força a rivalizar com ele. Onipotente, justo e bom. Se não fosse o Todo-Poderoso, não adiantaria ser único. Se ele não fosse onipotente. Nem adiantaria ser imaterial, se tivesse outro poder maior que ele. Nem eterno, pois seu poder seria limitado. Mesmo sendo todo poder, não adiantaria ele ser todo poder se não fosse soberanamente justo e bom. Se Deus fosse o todo poder, e com todos esses atributos, e não fosse justo e bom, olha a ligação dele aqui como fonte do bem, né? Imaginemos todos os atributos, tudo bem, ele é único, imaterial, é onipotente, ok, tudo isso. Mas ele não é justo e bom. Aí seria um problema para nós. Porque estaríamos à mercê de um poder que nos prejudicaria em algum momento. Então aqui a força do âmbito moral. Isso toca profundamente no âmbito moral. Porque como seríamos nós caridosos se o Deus que nos pede a caridade não for suprema bondade e justiça? Por que sermos justos se ele que coloca a lei de justiça não é? Por que tentarmos vencer o mal se o próprio Deus for a fonte do mal? E se ele não for único? Então olha como que isso ressoa no âmbito moral para a gente. E ressoa de forma muito poderosa. Deus é causa do bem e farol eterno que nos guia por esse caminho.
Lá no capítulo 2 da Gênese, Kardec vai escrever para a gente que se, portanto, o homem está errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado na existência de Deus, na ressonância que ele tem nas leis morais. Então, e Kardec escreve, inclusive, a gente já fez referência a isso, né? Nesse mesmo capítulo da Gênese, que esse é um critério infalível para a gente avaliar todas as doutrinas filosóficas e religiosas da Terra. Se elas estiverem em contraposição com os atributos de Deus, aí a gente pode descartar porque elas não estão corretas. Qualquer ponto que esteja em contradição com esses atributos essenciais de Deus, está lá na Gênese, capítulo 2 de Kardec. Qualquer ponto em contraposição com esses é um ponto falso. Toda prática que estiver em contradição com isso, com esses atributos, ela não é uma boa prática. Não pode estar com a verdade. Esse é o poder de Deus em nossas vidas, o poder desses atributos em nossa existência. E agora eu quero voltar um pouquinho para aquela ideia, para a gente completar aquela ideia disso ressoando em nós, né? A gente lembra que lá no capítulo 17 da introdução, Kardec, da introdução ao estudo da doutrina espírita, que estudamos juntos, né? Kardec cita o fato de alguns astrônomos que observando o espaço, encontraram lacunas no espaço, em desacordo com as leis do conjunto, apresentando efeitos que apenas a presença de outros mundos podia justificar. Bom, dali eles concluíram, tem que haver aí mundos que nós não estamos enxergando. Bom, se a gente tem esse movimento na nossa ciência da matéria, a gente tira do efeito a causa. Uma ideia que estamos trabalhando há algum tempo também, né? A gente pode fazer e deve fazer o mesmo com Deus. Mesmo em relação o mesmo em relação à nossa percepção de Deus. Principalmente em relação à percepção moral. Agora sim, cheguei onde nós queríamos, né? Onde era o nosso objetivo para esse estudo, principalmente. Nós estamos estudando Deus através da sua relação com a moralidade, suprema justiça e bondade e poder supremo, único e material. Dali, fonte do bem, do belo, do justo, do bom, eterno, imutável. Então é isso. Como que a gente chega nesse mesmo exercício através da percepção moral? Existem lacunas na vivência do homem consigo mesmo e com o próximo, que ele não é capaz de preencher esse sentimento de incompletude, de eu não conseguir me aproximar de Deus. Vamos ao exercício moral. Amor incondicional ao próximo, as 10 leis morais, os 10 mandamentos, todo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o código moral de Jesus, vamos aplicá-lo em nossas vidas. E aí sabe o que a gente vai começar a perceber? Que a prática da moral nos faz bem. Ela só pode vir de uma fonte superior. Olha a lacuna preenchida. Indício para o nosso sentimento. O que preenche o nosso sentimento é a presença de Deus em nós. É isso que preenche as lacunas da nossa existência, não as coisas materiais. É isso que traz para a gente relações melhores com o próximo, não as coisas materiais. É algo que está em nosso íntimo. Conhecer, praticar as leis morais para sentir Deus. Olha a lacuna sendo preenchida através da observação e prática na nossa vida. A lei moral é de aspecto prático para o espírita. Movimento e educação e desenvolvimento, progresso de nossas faculdades ainda limitadas, mas em progresso, através do exercício da lei moral. Mundo moral é o mundo da nossa relação íntima com a gente mesmo, com o próximo e com Deus. E a gente deve se fundamentar em Deus com esses atributos. Por isso Jesus disse, né? Amar a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Os 2 principais mandamentos. Amar Deus de toda a tua alma, amar o próximo como a ti mesmo. Olha a lei moral colocada aqui como aspecto prático, né? Está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, quem quiser estudar em casa. É assim que a gente reordena o nosso pensamento, reordena o nosso íntimo, o nosso sentimento, amando Deus antes de qualquer outra coisa, inclusive do que a aflição. Amo mais a Deus do que a minha dor. Amar Deus sem dar tanta importância para a aflição.
né? Sem se apegar à dor da aflição. Colocar o amor e a confiança em Deus. E assim a gente passa a amar o próximo também pela sua essência. Ele é um espírito imortal e perfectível, assim como eu. Não pelo mau ato ou pelo malfeitor que ele se apresenta nesse instante. Eu amo o meu próximo pela minha essência, que é a mesma que a minha. Espírito imortal e perfectível. Amo Deus porque ele é inteligência suprema, eterna, imutável, imaterial, suprema justiça e bondade, que permite a minha vivência na aflição para me sensibilizar. É esse o papel da aflição na minha vida. Eu me sensibilizo para uma lei divina que eu não tinha percebido antes. E aí então, Deus está ali como a lei suprema, preenchendo as lacunas do meu ser. E isso me faz progredir. Muito bem. Colocadas essas ideias, vamos passar para o nosso item final do estudo de hoje. Vai ser um item mais rápido, né? O item panteísmo. A última relação de Deus. Aqui estudamos Deus através de sua relação com a moralidade. Estudaremos Deus agora através de sua relação com a criação. Analisando a ideia do panteísmo. Rapidamente as perguntas, né? Deus é um ser distinto? Ele é separado? Ou será, como opinam alguns, os panteístas, né, a resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo reunidas? Ideia que continua sendo explorada na questão seguinte. Que se deve pensar da opinião, segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, em conjunto, a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta. Então notemos, né, que na primeira questão, o conjunto a ser analisado, forças e inteligências, coisas imateriais, né? Na segunda questão, todos os seres, todos os planetas são partes da divindade? Tudo isso é um pedacinho de Deus? Tanto inteligência quanto seres materiais? E a última questão, pretendem os que professam essa doutrina achar nela demonstração de alguns atributos de Deus. Então, os panteístas dizem que, sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo vazio, ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? Então vejamos, né? A presença direta de Deus, Deus permeando a criação material, como se a criação material fosse uma esponja que tivesse absorvido Deus, né? Que Deus estivesse no meio dessa esponja, agindo. Bom, então vamos às respostas agora, até de forma tranquila, porque a gente já pode imaginar o que é respondido aqui, né? Então, primeira questão 14. Deus é separado das coisas ou resultado delas? Deus é resultado de todas as coisas, de todas as forças e todas as inteligências? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Não é? Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Nós vimos que Deus é causa de todas as coisas. Então, para que Deus existisse nessa concepção, não sabemos de onde viria a matéria e as inteligências, pois a reunião dessas coisas é que geraria Deus. Segue a questão dizendo que Deus existe, que a gente não precisa duvidar disso e que isso é o essencial. Olha a sequência. Crede-me, não vades além disso. Deus não é o universo, Deus não é a matéria. Então a gente não precisa perder tempo em ir além disso. Tudo que a gente já trabalhou no livro, a questão até agora, né, da imutabilidade de Deus, a questão da sua unicidade, Deus é único, todos aqueles atributos permanecem, e se a gente adotar a ideia panteísta, algum deles vai se perdendo pelo caminho. Olha o que dizem os espíritos superiores: não vos percais num labirinto de onde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, só mais orgulhosos, pois a gente estaria acreditando saber quando na realidade não saberíamos. Vamos ficar com as concepções que foram colocadas aqui até agora. Deixando para trás esses sistemas.
Temos muitas coisas que nos tocam mais de perto, a começar por nós mesmos. Olha aqui, a ressonância das leis morais aqui de novo. Estudai as vossas próprias imperfeições a fim de vos libertardes delas. Isso é mais útil do que a gente pretender penetrar no que é impenetrável por enquanto para nós. Então, resposta diretíssima aqui, né? A relação de Deus com o universo é Deus criador e mantenedor através das leis. Segunda questão, questão de número 15. Ideia panteísta, né? Deus está em todas as coisas. Deus, né? É os corpos da natureza. Eles são partes da divindade, são partes de Deus. E pensar disso? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Então, pergunta muito tranquila para a gente. A gente é perfectível, mas nós não somos partes de Deus. Nós somos criaturas, fomos criados por Deus. Nos aproximamos dele através do nosso aperfeiçoamento intelecto-moral, como já desenvolvemos agora há pouco. Última questão. Os atributos de Deus podem ser vistos no universo? O que a gente pode opor a esse raciocínio? A razão. Refletir maduramente, não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Notemos que quem nos chama a razão para pensar sobre a questão é Allan Kardec. Essa doutrina faz de Deus um ser material. Pronto, está resolvida a questão. Se os atributos de Deus se mostram nas coisas, ele é um ser material. Embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Seria um ser humano imenso. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Olha os atributos lá que a gente estudou agora há pouco caindo, né? Olha aqui a razão, isso é um absurdo. A gente não pode pensar em Deus dessa forma. Então, Deus estaria assim sujeito a todas as vicissitudes e necessidades humanas. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Então, não se pode aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão. Aquilo que a gente estava dizendo, né? A gente precisa entender que os atributos de Deus estão muito acima da nossa compreensão e que aos poucos a gente vai conquistando isso. Não há sutileza, nem sofisma, nem argumento, né, se a gente quiser dizer assim, que resolvam esse problema da natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não poderia deixar de ser. Suprema justiça, suprema bondade, único, eterno, tudo aquilo que a gente já viu até agora. Inteligência suprema, causa primária de tudo. A razão nos diz isso. Esse sistema não é bom porque ele confunde o Criador com a criatura. Muito bem, exatamente, né? Olha que a ideia da máquina também é interessante da gente pensar, né? Exatamente como quem faria pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A pessoa que criou o avião não é parte do engenheiro, o relógio não é parte do engenheiro, e assim por diante. O edifício não é parte, é uma obra à parte. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o próprio quadro não é o pintor que a concebeu, que a executou. Então, aqui a gente tem o fechamento, né, das questões que buscaram estudar um pouquinho mais Deus através da criação, a relação mais direta de Deus com a criação. Ele é um ser distinto, separado. Os atributos de Deus não estão diretamente correlacionados com a criação no universo. Ele é causa imaterial e separada, como já estudamos anteriormente. Se mostra assim na criação, mas de modo indireto para as nossas mentes e para o nosso sentimento. Ser distinto. Não vamos além disso, né, que já foi revelado para a gente no livro até agora. Nossa elevação moral é o caminho para a gente saber mais. Vamos combater em nós orgulho, egoísmo, imperfeições, né? Então, no comentário final aqui, Kardec explica tudo isso para a gente, retoma essas ideias, nos ajuda a exercitar a nossa razão e nos levando
novamente analisar a ideia dessa inteligência suprema, podendo ser identificada na criação. Quadro, pintor. Conhecemos Deus de modo indireto, por enquanto, de modo através de evidências no mundo material e no mundo moral e no mundo intelectual. Até que a gente vai chegar no tempo do nosso progresso em podermos dizer, como Jesus disse, sou um com o Pai. Sou tão próximo do Pai que sou um com Ele. E assim, através desse exercício racional, por enquanto, através da razão nos dizendo que Deus não pode deixar de ser. A ideia de sua justiça, de sua bondade, de seu amor, animando e mantendo a criação é indispensável ao homem. Apenas ela sacia essa sede humana pelo belo, pelo perfeito, pelo bom, pelo justo, pelo progresso. Portanto, apenas Deus pode guiar o homem através do caminho da perfeição que ele tanto anseia. Esse é o papel de Deus em nossas vidas. Vamos reorientar, nossas vidas assim. Vamos terminar o nosso estudo lembrando que nessas primeiras questões do Livro dos Espíritos, fomos guiados por Kardec e pelos espíritos superiores através do caminho do conhecimento possível sobre Deus para o nosso patamar evolutivo. Como a gente viu, essa parte do livro, ao nos ensinar sobre Deus, ensina também como devemos lidar com as nossas faculdades, ainda em desenvolvimento, para aproximá-las cada vez mais do Pai Celestial. Como podemos lidar melhor com nossas limitações, com as imperfeições nossas e dos outros, com o conhecimento sobre a vida em geral. Nós estamos diante de um momento de esforço íntimo, de autodescoberta, de fé e de progresso no conhecimento e no sentimento. O primeiro princípio que nos guia através de tudo isso é Deus. Claro que tudo isso está sob os cuidados dele. Está sob os olhos da inteligência suprema, do Pai de suprema bondade e justiça. Tenhamos isso firme em nós mesmos e sigamos perseverantes pelo caminho, ensinado por nós, pelos espíritos superiores e por Allan Kardec. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado pela companhia em mais esse estudo. Que Deus siga em nossas mentes e corações, guiando os nossos passos hoje e sempre. Nos vemos na próxima semana. Um abraço fraterno e até lá.